Olá, concurseiros, eu sou o Ramon Vidal, esse é o RV Concursos, sejam bem-vindos ao vídeo de estreia dos nossos trabalhos aqui na plataforma do YouTube. Hoje nós iniciaremos um projeto intitulado Gramática Selecionada. Esse nome não se deu por acaso, tá? Eu selecionei 10 editais de variadas bancas examinadoras, fui diretamente nos conteúdos programáticos de língua portuguesa, abrangendo aí os tópicos gramaticais. Observei nesses 10 editais os tópicos, os assuntos mais recorrentes, mais cobrados por as bancas e que com certeza terão grande probabilidade de estarem aí sendo cobrados também na sua avaliação, independentemente de ser uma avaliação de nível fundamental, médio ou superior. Tanto faz ser na esfera municipal, estadual ou federal. Esses tópicos serão abordados de forma a atender todas essas esferas aí abrangentes aí no mundo dos concursos públicos. Já convido você a partir desse momento a acompanhar agora ainda nesse vídeo a nossa primeira aula, né, que é a base gramatical. Nós vamos construir a base gramatical desde o zero e o marco zero será hoje com a nossa aula que inicia a partir desse momento com o tema vogal, semivogal e consoantes. Vamos à aula, bons estudos! Muito bem, vamos iniciar aqui os nossos trabalhos, começando o estudo das vogais. Para isso eu trago aqui inicialmente para vocês uma breve definição do que são vogais, para que ao longo dos nossos estudos nós possamos compreender as suas funcionalidades e importância gramatical na nossa língua portuguesa. Então, aí está um conceito breve, dizendo que as vogais são fonemas sonoros, ou seja, emissão de sons, produzidos por uma corrente de ar que passa livremente pela boca, como também, em alguns casos, pelo nariz, tá? Então, a emissão de ar ela pode ser tanto pela boca, quanto pelo nariz, pelas fossas nasais, por esses dois buraquinhos aí, dois orifícios, né, que nós temos no nosso nariz, tá? Outra característica essencial, intrínseca e exclusiva das vogais é que, na nossa língua, as vogais desempenham o papel de núcleo das sílabas, né? Essa é uma das principais características pertinentes às vogais, que você precisa conhecer. Nós veremos em aulas futuras, né, que as estruturas que regem a construção das sílabas, das palavras, se desenvolvem a partir do seu núcleo vocálico. E a função desse núcleo vocálico é atribuída exclusivamente às vogais. Se existe núcleo silábico, quem exerce a função desse núcleo silábico será a vogal. Ou seja, o que podemos concluir dessa característica? Que toda sílaba tem um núcleo e que todo núcleo de sílaba é sempre uma vogal. Informação aí importantíssima. Vamos agora conhecer a composição vocálica do nosso alfabeto. Então aqui diz que as vogais do nosso alfabeto são A, e aqui eu já trago um lembrete, uma ressalva muito importante aqui, uma exclusividade sobre a nossa vogal A. É que a vogal A, ela é invariável, sempre será o núcleo da sílaba a qual pertence. Então toda vez que você encontrar uma sílaba de uma palavra cuja sílaba existe a presença da vogal A, automaticamente, sem necessidade de nenhum estudo adicional, essa vogal A será o núcleo da sua sílaba. Será o núcleo da sílaba daquela palavra. Nunca você vai ver na língua portuguesa, até de acordo, né, com os acordos vigentes, né, nunca você vai ver o A exercendo uma função diferente que não seja de vogal. Tá? Sempre que você vê um A, lembre-se que ele exerce a função de vogal. Tudo bem? Informação importante aí, vale a pena você colocar uma anotaçãozinha aí no seu material de estudo.
Temos também a vogal E, I, O e U. Essas são as 5 vogais que compõem o nosso alfabeto da língua portuguesa, tá? As vogais elas se classificam em vogais orais. Quando que é que eu tenho uma vogal oral, Ramon? Quando o ar, a emissão de ar, sai apenas pela boca. Se você tem a pronúncia de uma vogal e esse ar, que é da pronúncia dessa vogal, sai apenas, exclusivamente pela boca, teremos casos de vogais orais. Vamos aqui a alguns exemplos para facilitar o entendimento. Quando eu digo pá, perceba que esse A, a pronúncia dele sai apenas pela boca, tá? Pela boca. Não tem aí a presença do nariz com emissão de ar, apenas a boca que pronuncia aí essa letra, tá? Outro exemplo, picolé, veja, pi, o i, pronúncia apenas pela boca, có, o o, pronúncia apenas pela boca, assim como também o e, né, do lé, ó, lé, apenas emissão de ar pela boca. Saci, mesmo modo, o A pronunciado apenas pela boca, o I também, tá? Caju, do mesmo modo. Caju, né? Caju, a pronúncia é feita apenas pela boca, tá? Esse A da palavra caju, pessoal, era para estar em destaque também, tá? Acabei esquecendo de colocar, mas a pronúncia desse A da palavra caju também é feita pela boca. É também um caso de vogal oral, assim como também o U, tá? Temos também as vogais nasais, que são aquelas vogais que são pronunciadas, né? O ar, né, durante a pronúncia sai tanto pela boca quanto pelas fossas nasais. Existe aí a presença simultânea de trabalho fonético aí de saída de ar, tanto pela boca quanto pelo nariz. Vamos ver isso através de alguns exemplos. Quando eu digo canto, a palavra canto, eu tenho aqui inicialmente na primeira sílaba a sílaba can. Can, perceba, quando eu digo can, a pronúncia dessa palavra tanto sai pela boca quanto pelo nariz. Parte do ar exalado sai pelo nariz e outra parte pela boca. Can. Agora, to. Tem também a presença aí da vogal oral, que é o O. Quando eu digo to, perceba que a pronúncia sai exclusivamente apenas pela boca. Outro exemplo, tempero. Tempero. Veja, as vogais que estão em destaque na cor vermelha são as vogais nasais. Tempero. Tempero. Qual a característica da vogal nasal? Emissão de ar pela boca e pelo nariz. Tempero. Uma vogal nasal não é só emissão de ar pelo nariz, não. Emissão de ar tanto pela boca quanto pelo nariz, tá? Tempero. E oral, vogal oral, apenas pela boca, tá? Quando eu digo tempero, essas duas vogais es, né, que estão aí no T, na sílaba tem e na sílaba P, são vogais nasais. Já a vogal do ro, né, ro, da última sílaba, essa vogal O, ela vai ser uma vogal oral, porque a sua pronúncia é exclusivamente pela boca. Bonde, do mesmo modo, o O de bom, vai ser uma vogal nasal, pronúncia pela boca e pelo nariz, emissão de ar. E o E, né, da última sílaba D, vai ser uma vogal oral, tá? Nunca segue o mesmo padrão, né? Temos vogal nasal, que é o U de num, né, presente na primeira sílaba, e o A de K, exercendo a função de vogal oral na última sílaba, tá? Ainda outra característica importante sobre a vogal é que, quanto à sua tonicidade, nós teremos as vogais tônicas
né? Tonicidade é o quê? O que seria tonicidade? Seria a intensidade com que essa vogal é pronunciada, o tempo de duração da sua pronúncia e se ela é uma pronúncia mais forte, né, ou mais fraca. Isso aí é tonicidade. Então nós temos as vogais tônicas, que são aquelas pronunciadas com maior intensidade em relação às vogais átonas, que é o que a gente vai ver daqui a pouco, as átonas. Inicialmente vamos nos privar ao estudo das vogais tônicas, tá? Como é que você distingue se uma vogal é tônica ou não? Você vai imaginar que essa palavra que você quer identificar, se a vogal dela é tônica ou átona, você vai chamá-la, pronunciá-la como se ela estivesse distante de você e você quisesse que ela te ouvisse, você quer que ela te ouça, tá? Você vai tipo que gritar essa palavra. É claro que se você estiver fazendo prova, se estiver num ambiente bem povoado, você vai fazer isso mentalmente, tá? Então imagine que café, você imagina a palavra café, tá? Não, vamos tomar como exemplo aqui já alguma das nossas palavras aqui, ó. Até, pronto. Tem a palavra até. Imagine que a palavra até está distante de você, como se fosse uma pessoa com esse nome, tá? Você vai chamar, como é que você faz? Até! Você pode vir aqui, por favor? Tá? Não precisa esse final, só para exemplificar aí, colocando numa situação hipotética. Você diz até! Perceba que a pronúncia mais forte aí recai sobre a vogal E. Ó, até! Percebe que a pronúncia mais forte, mais demorada é na vogal E? Então aí nós temos uma vogal, um exemplo claro de vogal tônica, tá? Porque o A, né? Percebe, nós temos duas vogais que compõem essa palavra, o A e o E. Só que o A, a pronúncia dele é muito branda, é muito rápida, simples. Ó, até não tem destaque o A. Portanto, o A não vai ser vogal tônica. Ele vai ser caracterizado como vogal átona. Nós veremos esse mesmo exemplo já já, onde o A exerce função de vogal átona. Tá? Então, nesse caso, se fosse para você identificar qual seria a vogal tônica, logicamente seria aquela mais demorada, no caso, o E. Tá? Outro exemplo, bola. Como é que seria a pronúncia de bola? Bola estando distante de você, você querendo que ela te ouça e venha para perto de você, se ela tivesse esse poder, claro. Você concorda que você chamaria assim, bola, né? Bola. Perceba que o O da primeira sílaba, bo, ele é um O que é pronunciado com mais força, com mais intensidade, demora mais e ele pega todo o destaque, todo o glamour da palavra para si. Portanto, ele vai ser uma vogal tônica. Já o A, né, da última sílaba, não tem tonicidade representativa, né? É uma tonicidade muito branda, muito simples. Vamos agora ver as vogais átonas, que é justamente o inverso das vogais tônicas. As vogais átonas, por sua vez, são pronunciadas com menor intensidade. São vogais mais calmas, mais brandas, mais, digamos que, tímidas em relação à sua pronúncia. Vamos tomar como exemplo as mesmas palavras anteriores. Ramon, por que aqui na palavra até, no caso das vogais tônicas, o A está em azul e aqui na vogal átona, o A da mesma palavra até está em vermelho? É justamente para destacar essa diferença existente aí nas palavras, tá? Entre tonicidade. No caso da primeira, onde o A está em azul, ele está representando uma vogal átona. O A está sendo átono, porque o destaque está sendo da vogal tônica, que é o E. Já no nosso segundo caso, nosso segundo exemplo embaixo aqui, em vogais átonas, o A está em vermelho, porque nós estamos dando um destaque aqui, procurando exatamente a vogal átona. Se eu estivesse grifado em E, né, o E,
sendo vermelho aqui no nosso exemplo de baixo, nós estaríamos dando destaque, estaríamos procurando a vogal tônica, que é justamente o E, tá? Então, o A, ele está sendo vogal átona, tanto na primeira, no primeiro exemplo, nas vogais tônicas, quanto no exemplo aqui das vogais átonas. O A, ele está sendo átono, e o E sempre está sendo tônico nesses exemplos, tá? Bola do mesmo jeito, tá? Aqui agora o destaque, por que o A agora está sendo destacado na palavra bola? Porque nós estamos em busca, né? O que está em destaque é o que nós estamos procurando. Nesse caso aqui nós estamos procurando vogais átonas. Veja, bola, ó, qual é a vogal que tem menos destaque, menos demora na pronúncia? O A. Então aí, o nosso A da palavra bola é uma vogal átona, tá? Sobre vogal é basicamente isso o que nós temos para ver sobre vogais, tá? Agora vamos iniciar os estudos das nossas semivogais. Para isso, eu vou pegar aqui todas as nossas vogais, novamente, as nossas 5 vogais do nosso alfabeto, para que a partir daqui nós possamos separar, dar os devidos destaques necessários a essas letras que algumas variam e outras não. Você lembra no primeiro slide o que é que eu falei sobre a nossa queridíssima vogal A? Ah, muito bem. Então, se você lembra, você vai recordar aí que eu falei que sempre que o A aparecer, a vogal A aparecer em qualquer palavra que seja, ela será invariável. O A sempre vai ser vogal. E nós estamos tratando aqui de semivogais. Então, não cabe ao A participar desse movimento, dessa explicação. Então, vamos tirar o destaque aqui da nossa vogal A. Ela está eliminada desse estudo, porque A não exerce papel de semivogal. Sempre vai ser vogal. Vamos agora aqui dar destaque a duas dessas vogais que se flexionam. Inicialmente aqui, vogal I e vogal U. Vamos explicar o que acontece com elas. Quando que elas vão deixar de ser vogal e exercer papel de semivogal. Em muitas palavras da língua portuguesa, as letras I e U estarão agrupadas à vogal que formam o núcleo da sílaba, mas exercendo apenas papel de complemento, né, na formação da sílaba. O que isso quer dizer? Que o I e o U, dependendo da palavra, eles não vão exercer função de vogal, e sim de semivogal. Porque, como eu já falei, a sílaba ela possui um núcleo. O núcleo vai ser sempre uma vogal. Mas existem diversas palavras na nossa língua que, além do núcleo, que é a vogal, vai vir outras letras que também seriam vogal, em situações diversas seriam vogal também. Mas é válido ressaltar que na mesma sílaba de uma palavra não podem existir mais de uma vogal. Quando isso aparentar que exista, as outras vão estar exercendo o papel de semivogal, que é o que vamos ver aqui a partir de alguns exemplos. Quando eu digo aqui, ó, madeira, a palavra madeira já está apresentada aí com as suas sílabas separadas, tá? Na palavra aliás, na sílaba ma, eu tenho apenas uma vogal, que é o A, né, que sempre será vogal, e uma consoante, que é a letra M. Já na sílaba aí do meio, né, dei, veja, eu tenho um E, né, exercendo um papel de vogal, tá? E o I, que está exercendo aí papel de semivogal, porque o E, entre E e I, o E representando aí o seu próprio som, a sua própria autonomia, ele vai ter precedência. Qualquer outra vogal diante de I e U, tá? Terá precedência de ser o núcleo da sílaba.
Então nós temos que o E vai ser a nossa vogal e o I será a nossa semivogal, porque vai estar complementando a construção desse núcleo silábico, que é formado pela vogal E. Entenderam isso? Tá? Entre E, A, O. Quando vier A, I, nós veremos isso na parte de ditongo, tá? A, I, O junto com I, O junto com U. O O terá precedência sobre o E terá precedência sobre o I, uma importância mais elevada para se tornar vogal e o I semivogal. Nós veremos isso. Você vai compreender isso à risca, ao pé da letra, conforme a gente for avançando aí os nossos estudos. Não se preocupe muito nesse momento, apenas se preocupe em identificar quando que é vogal e quando que é semivogal, tá bom? Outro exemplo aqui, quando eu digo quadrado, né? Logo na primeira sílaba aí eu tenho uma consoante Q, tem um U e tem o A. Lembra? O A sempre vai ser o quê? Vogal. Sempre vai ser o núcleo daquela sílaba. Então, qual é o núcleo da sílaba quá? O A. Automaticamente o U vai exercer função de semivogal. Tá aí o nosso A exercendo função de vogal e o U exercendo a sua respectiva função de semivogal. Tá? Então tá aí os casos específicos aí sobre a semivogal I e a semivogal U. Tá? Vamos dar aqui outro destaque, as outras duas que sobraram, tá? Que é justamente a vogal E e vogal O. Elas também vão variar, vão exercer também função de semivogal, quando tanto E quanto O representarão de forma respectivamente. Ou seja, o E vai representar em muitos casos som de I e o O em muitos casos também representará som de U em muitas palavras, tá? Então, quando o E estiver representando som de I, ele não vai ser vogal, vai ser semivogal. E quando o O estiver representando o som de U, ele também deixará de ser vogal e exercerá papel de semivogal. Vamos ver aqui alguns exemplos, tá? A palavra abençoe. A palavra abençoe, ela tem uma pronúncia específica e tem uma escrita específica também. Vamos ver isso na prática. Então, abençoe vai ter uma pronúncia. Qual seria a pronúncia da palavra abençoe? Concorda comigo que, de forma sonora, analisando os fonemas dessa palavra, concorda que, quando eu digo abençoe, existe um i aí, né, nessa pronúncia. Concorda que esse é da última sílaba aí, do soe, ele tem som de i, ó, abençoe, abençoe, né? Então, na pronúncia, a palavra abençoe, ela tem, o E tem som de I, tá? Se fosse para a gente escrever, né, grafar, colocar na escrita exatamente como a gente ouve, a palavra abençoe seria escrita com I no final e não com E, tá? Então, o E está representando som de I. Como é que fica a escrita da palavra abençoe? Tá? E fica assim, ó. Abençoe, tá? Na escrita, ela é representada com E. O som de I, o fonema de I é representado por um E, tá? Veja aqui, ó. O I perde espaço da pronúncia para a escrita. É substituído, transformado em E, tá? Como é que fica a estrutura dessa palavra? Nós vamos ter que o O, tá? O O vai representar a vogal, tá? Vai ser uma vogal, o O. E o E dessa sílaba aí? Olha, lembra que o E, quando ele representar som de I, ele vai ser transformado automaticamente em semivogal? Então tá aí,
o E representando semivogal. Um caso bem claro que mostra e prova que nós não podemos ter mais de uma vogal na mesma sílaba. Aí nós temos um caso da sílaba soy, onde o O representa a vogal, o núcleo da sílaba, e o E representa o I, o som de I, portanto exerce papel de semivogal. Tá? Vamos aqui a mais um exemplo. Quando eu digo armário, armário possui a seguinte pronúncia. Lembra que o O vai ter som de U, né? O O vai ter som de U. Fica armário, certo? Armário é a pronúncia correta dessa palavra, armário. Já na escrita, esse U vai ser substituído por um O, fica armário, armário. O U foi trocado por um O, que representa o som do U. Então, fica assim a estrutura dessa palavra, né? A sílaba rio vai ter entre... Peraí, Ramon. Você falou que o O vai representar som de U, certo ou errado? Certo. Nesse caso, o O está representando som de U. Mas aí, I e U, você falou que qual vai ter precedência entre o I e o U aí para ser agora o núcleo da sílaba? Já que você falou agora há pouco que o O, quando aparecer o O junto com o I ou o O junto com o O vai ter precedência, vai ter mais importância do que o I. Vai acabar se tornando o núcleo da sílaba. E isso quando o O ou o E estiverem representando seus próprios sons, sons autênticos, sons originais de si próprio. Nesse caso aqui de armário, o O não está representando seu próprio som, o O está representando som de U. Nesse caso, quem vai ser o núcleo da sílaba é quem estiver representando o seu próprio som, quem estiver mantendo a sua originalidade. No caso, o I, né? O I ele vai ser a nossa vogal. E o O, que está representando o U, está disfarçado aí, é um U disfarçado de O na realidade, ele vai representar a semivogal, tá? Informação importante aí, para que você já possa ir compreendendo aí a estrutura silábica que é formada aí pelos ditongos, que é o que a gente vai estar vendo aí mais adiante em outra aula, no estudo específico aí sobre os nossos ditongos, tá? Então, inicialmente você precisa saber apenas distinguir quando que é vogal, quando que é semivogal aí, para que você possa desenvolver os estudos dessas estruturas de forma correta, de forma adequada, tá bom? Agora vamos aqui destacar algumas diferenças básicas, porém importantíssimas, entre vogal e semivogal. Diferenças essas que vão consolidar ainda mais o nosso aprendizado. Então aqui de um lado eu coloco uma coluna representando as nossas vogais e do outro lado eu coloco outra coluna representando as nossas semivogais. Vamos à primeira característica que diferencia vogal de semivogal, tá? De forma aleatória aqui eu coloquei que vogal sempre será o núcleo da sílaba. Volta a bater nessa mesma tecla. Lembra que o que eu falei? Já falei acho que uma ou duas vezes nessa mesma aula que a vogal sempre será o núcleo da sílaba. E a semivogal? A semivogal nunca será núcleo de sílaba. Ela apenas vai complementar o sentido aí das vogais na construção das palavras. Outra diferença básica é que a vogal sempre apresenta som mais forte, som mais imponente em relação à semivogal. Já a semivogal, ela sempre apresenta um som menos forte, um som menos intenso em relação às vogais, tá? Tenho também que as vogais sempre terão som de A, de E, de I, de O ou de U, tá? Enquanto que a semivogal só terá som de I ou de U. Você não vai ver uma semivogal, perdão, você não vai ver uma semivogal com som de O
ou uma semivogal com som de E. Se falar em semivogal, é som de I ou de U, tá ok? Se falar de vogal, vai ter essa amplitude maior que você está vendo aí na tela. Tudo bem? Agora vamos iniciar os estudos de consoantes. Tratar de consoantes é muito básico, é um conceito muito simples. Por quê? Você imagina o nosso alfabeto. Do nosso alfabeto você vai extrair quem? Você vai extrair aquele grupo das nossas letrinhas A, E, I, O e U. O que essas letras representam, que a gente acabou de estudar? Tanto pode representar o grupo das vogais, como algumas delas podem também representar semivogais, a depender da palavra que esteja sendo analisada. Então é muito básico. Você exclui do nosso alfabeto as letras A, E, I, O e U, e tudo aquilo que sobrar, representará o que? As consoantes. Muito simples, muito básico de se pegar isso aqui, tá? Vamos aqui a um exemplo bem básico. Vamos analisar a estrutura da palavra bandeira, tá? Tenho aqui a palavra bandeira, algumas das suas letras estão com destaques em cores diferentes, tá? Então vamos ver aqui quais são as vogais que representam a palavra bandeira, tá? Se eu pego aqui a sílaba ban, na sílaba ban, quem vai exercer a função de núcleo vocálico, a função de vogal dessa sílaba? Ó, ban. Só tem uma vogal, vai ser quem? O A, né? O que está no entorno do A vão ser duas consoantes, a consoante B e a consoante N. Formou a sílaba ban. Núcleo vocálico A, portanto A nossa vogal. A sempre será vogal, certo? Agora dei, pega a sílaba dei, né? Dei, ó, entre E e I. O E está representando seu próprio som, concorda? Concorda, amor? Então o E vai ser o núcleo vocálico, vai ser a vogal dessa sílaba. E o I, nós vamos deixar o I aqui para depois, tá bom? Ó, o A, né? Da sílaba Ra. Ra. Ó, Ra. Só tem um A, o A vai ser na sílaba, então o A vai ser automaticamente vogal. Epa, e o I que sobrou ali da sílaba D? Ó, o I vai ser quem? Semivogal, tá? O I vai estar exercendo o papel aí de semivogal. E quais são as consoantes? Está faltando as consoantes dessa palavra. Tudo que sobrou aí que está em azul, ó. B, N, D, R. Todas são consoantes. Muito básico, muito simples aí. A gente está concluindo aí esses estudos de vogal, semivogal e consoante. Estamos chegando ao fim da nossa primeira aula. Espero ter contribuído com esse conteúdo que você acabou de assistir, tá? Você construiu aí a base do entendimento gramatical para que nós possamos, a partir da nossa segunda aula, avançar com os nossos estudos. É importante que você busque resolver exercícios, tá? Buscar sintetizar ainda mais esse conhecimento. Valendo lembrar que se você gostou da aula, inscreva-se no nosso canal, ative as notificações e comente para que possamos evoluir ainda mais.